Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmão Sérgio. Só relembrando aos irmãos, o propósito da PIB São Pedro, para ficar gravado aí nos nossos corações. A PIB São Pedro existe para amar a Deus, servir uns aos outros e alcançar pessoas para Jesus. Nós iniciamos hoje um novo livro, cujo título é Ide e Pregai. A lição de número 1 tem como tema Missões, um projeto do coração de Deus. Missões, um projeto do coração de Deus. Texto base são dois. Gênesis 3, de 1 a 7. Esse trecho da palavra de Deus fala da queda do homem, daquele episódio em que a serpente influencia Eva para pegar e comer do fruto que Deus havia proibido e em seguida entregar a Adão, que também comeu. E o segundo texto base está em Romanos 5, 12 a 19, que fala sobre a entrada do pecado no mundo por meio de um homem, que foi Adão, e também a questão da salvação que entra no mundo, que chega aos seres humanos, também por meio de um homem, que é Jesus Cristo. Então eu começo aqui com uma pergunta, conforme já combinado. Quem quiser responder, levanta a mão. Gustavo vai levar o microfone, ele vai segurar o microfone e os irmãos podem aí participar. E eu quero que os irmãos participem, porque todos têm conhecimento da palavra de Deus, né, em um nível maior ou em um nível menor. Então a primeira pergunta é: quando você ouve falar de missões, o que vem à sua mente? Francisco. Mas agora você estava olhando muito para mim, eu falei, ele quer perguntar, ele quer participar, então. Eu sei que eu tinha que levantar a mão, mas sou intimado a falar. Diga aí, Francisco, quando você ouve a palavra, né, o termo missões, o que vem à sua mente? O que seria missões para você? O fato de sair ou de alguma forma, dentro do nosso contexto, de pregar o evangelho em algum lugar. Normalmente a gente pensa missões só fora do país, fora do estado. Eu acho que qualquer lugar em que você tem essa função, ou acho que todo evangélico ele tem que ter essa função de missões, né? De levar a palavra de Deus para alguém ou para uma comunidade. Muito bem. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Irmão Sérgio. O que é missões, irmão Sérgio? Eu penso missões, por exemplo, o delegado de polícia necessita fazer a prisão de um indivíduo. Ele chama o investigador e dá a missão dele, essa missão a ele. É um trabalho que ele vai fazer. Ele vai buscar e prender o indivíduo, né? E assim é conosco. Ide e pregai. É a nossa missão. Nós temos que ir. Amém. É isso que eu penso. Muito bem. Mais alguém? Muito bem. Então, eu coloquei aqui um conceito genérico, né? Missões seria uma série de atitudes e de ações no sentido de pregar o evangelho, com o objetivo de que alguns venham a ser salvos, né? Mas alguns, irmãos, né? Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que nem todos serão salvos. Vamos ler um texto aqui em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Primeira Coríntios capítulo 9, versículo 22, o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte. Ele falando da trajetória dele, né? 1 Coríntios 9, 22. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Então,
essa é a primeira informação que nós temos levado em consideração quando nós pensamos em missões. Eu não devo me preocupar em salvar todas as pessoas. Essa preocupação não deve estar comigo. A minha preocupação deve ser pregar o Evangelho. O resultado dessa pregação vai ter relação ali com um outro texto que também está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 1 Coríntios 3, versículo 6, diz o seguinte, também o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Então, paro aqui a leitura. Então, um trecho importantíssimo. Nós somos cooperadores de Deus. Paulo diz que ele pregou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, nós estamos falando aqui de missões e precisamos ter essa consciência. Certa vez eu estive pregando, fazendo um trabalho missionário numa Fundação Casa. Eu era novo, acompanhava um irmão que já pregava, já fazia aquele trabalho há 20 anos, e ele fez uma explanação da palavra de Deus maravilhosa, e no final fez o apelo para aqueles adolescentes, infratores, né? E ninguém aceitou Jesus. Eu fiquei revoltado, né? E aí eu falei, pera um pouquinho, vocês não entenderam o que está acontecendo, né? Ele falou do amor de Jesus para com vocês, mesmo na condição de vocês, mesmo depois de tudo que vocês fizeram de ruim para a sociedade, e vocês não aceitam Jesus? Enfim, saímos de lá e ninguém manifestou ali aceitar a Jesus, e eu fiquei muito chateado. E aquele irmão, com a sua experiência, chegou para mim e falou: Leandro, não se preocupe com isso, a nossa parte é plantar, é lançar a semente. Pode ser que ela venha a germinar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então aquilo ali para mim foi algo que me marcou do ponto de vista de trabalho missionário, e eu não me preocupo mais com isso, tá? No entanto, eu devo saber que tenho que pregar a toda criatura. O resultado da minha pregação, do trabalho missionário, vai depender aí da ação do Espírito Santo de Deus. No livro, todos estão com o livro aí? Na página 5, eu vou ler o tópico 1. Nós vamos ler apenas alguns trechos do livro, porque o conteúdo é muito grande. Página 5, tópico 1 em laranja, cujo título é Criados à imagem de Deus para refletir a glória de Deus ao mundo. O ponto alto da obra de Deus foi a criação da raça humana. Assim sendo, cada ser humano compartilha de origem e dignidade afins. Nenhum povo é superior a outro. Todos são dignos de ouvir a mensagem da salvação. E cada povo será julgado pelo Senhor. Que bases tremendas para a proclamação da soberania de Deus sobre toda a terra. Então, duas coisas importantes a saber aqui nesse trecho, que todos nós temos a mesma origem, que é Deus. Deus criou todos os homens. E a segunda coisa é que não importa a sua tribo, a sua língua, o povo a qual você pertence ou a nação a qual você pertence. Para Deus todos são iguais e, portanto, todos merecem e têm o direito de ouvir o Evangelho. Para nós, que somos aqui discípulos de Jesus e temos digamos assim, a obrigação, né, ou a consciência, melhor dizendo, de pregar o Evangelho, né, de ser um missionário, isso é muito importante, porque eu não posso fazer distinção, né? Lembre da história de Jonas, que Deus falou para ele pregar para um determinado povo, e ele não quis ir inicialmente porque achava que aquele povo não era merecedor do amor de Deus. Todos sabem o final da história, ele teve que ir, porque a obra pertence a Deus. Nós somos, como já vimos lá no texto de Coríntios, colaboradores. A obra é dele. Então, se ele determinou que aquela pessoa tem o direito de ouvir o Evangelho,
nós não podemos agir de maneira contrária. Outra pergunta, irmãos. Quando começou missões? Em que momento da história da Bíblia você percebe que começou missões? Quem poderia dar uma opinião? Não precisa ficar envergonhado, tá? Irmão Sérgio. Teve lá no Jardim do Éden, né? No Muito Jardim do bem. Éden. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam e passou a missão. A missão foi de Deus procurá-los. O irmão Sérgio não vale porque ele está com o livro a semana inteira, ele já leu. Mais alguém? Ver se ninguém. Olha lá, então. E o culpado de missões é Adão e Eva, porque se eles não tivessem pecado, não haveria essa necessidade. Muito bem. Então, quando começou missões? Mais alguém gostaria de dar um palpite aí? Logo após a queda do homem. É justamente o que o irmão Sérgio colocou. Obviamente, né, nós temos aí correntes evangélicas, né, que vão falar sobre o período ali de Pentecostes, né, em que o Espírito Santo desce sobre a igreja e a partir dali é que começam os trabalhos missionários. Na verdade, nós estamos fazendo uma análise de missões do ponto de vista genérico e não específico. Tá? Então, do ponto de vista específico, eu posso me referir a partir do Novo Testamento, né? Porque o Evangelho surge a partir da vinda de Jesus e tal. Mas do ponto de vista genérico, o que acontece? Logo após a queda do homem, apesar do ocorrido, Deus não cortou totalmente o vínculo com o ser humano. Vocês percebem isso? Que Deus expulsa Adão e Eva da presença dele, do paraíso, mas ele não rompe totalmente o vínculo com Adão e Eva, com o ser humano, na verdade, que Adão e Eva acabam representando. Vamos ler um texto aqui em Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 3 a 5. Um pouquinho antes, no capítulo 3, versículo 23, capítulo 3 de Gênesis, versículo 23, diz assim: Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden. Ponto. Então Deus mandou embora Adão e Eva do jardim do Éden. Versículo 23 do capítulo 3. Aí termina o capítulo 3, começa o capítulo 4, já com a história de Caim e Abel. E aí no versículo 3, agora do capítulo 4, diz assim: Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então perceba que o relacionamento do homem e Deus, ele permanece, ele mudou, mas ele continua. Então Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. No versículo 6 diz: O Senhor disse a Caim. Então, vou parar por aqui. A ideia é só demonstrar, por meio desse texto, que Deus não rompeu o relacionamento dele com o homem, apesar do pecado, e o homem também não rompeu totalmente o relacionamento dele com Deus. Vamos para o livro, página 6. O primeiro parágrafo diz assim: Alguém já disse que nossa mensagem é do tipo tamanho único. A mesma mensagem serve para todos os povos, em todos os lugares, em todas as épocas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem, Então nós havíamos falado sobre isso, que todas as pessoas na face da terra, elas são alvos de missões. Não podemos nos desviar disso. Então, aquele grupo lá que é da Coreia do Norte, ou que é
esquerdista ou que é direitista, seja lá o que for, são alvos de missões para nós. Cada um de nós, vez por outra, acaba desenvolvendo preconceitos em relação a determinadas pessoas, a determinados grupos. Nós estamos vivendo atualmente um período de política onde há um acirramento muito grande entre esquerda e direita, tanto no âmbito local, nacional, como no âmbito mundial. E a gente acaba embarcando nisso, e se envolvendo. Mas isso para o cristão tem que ter um limite. O limite eu não posso deixar de amar aquela pessoa por conta dessa ideologia política ou qualquer outro tipo de pensamento. Eu tenho que deixar de lado essa paixão que porventura eu tenha por esse tipo de assunto, por esse tema, na hora que eu tenho que falar de Jesus. O ideal é que eu abandone, Mas se eu não conseguir, eu tenho que deixar de lado. Eu não vou pregar para essa pessoa porque ele gosta desse político ou daquele político, ele pensa isso ou pensa aquilo. Tá? Temos que tomar muito cuidado com isso. Outra pergunta: onde estão as pessoas que serão alvos de missões? Em que lugares do planeta? Onde essas pessoas estão? Eu tenho como definir? A irmã Floriana, por favor, Gustavo. Em todos os lugares? Em todos os lugares. Vamos ler um texto aqui de Gênesis 1. Perceba que a maior parte dos textos que nós lemos até agora, para falar de missões, encontram-se em Gênesis. É o que o irmão Sérgio havia dito. Missões, do ponto de vista genérico, já começa lá em Gênesis. A partir do momento que o homem sai da presença de Deus. Deus começa a dar a oportunidade dele voltar à sua presença. Gênesis 1, versículo 28. Diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Então, vou tirar aqui o subjuguem, ficaria o quê? Encham a terra. Então, a descendência de Adão e Eva era para habitar o quê? Toda a terra. Portanto, onde estão as pessoas que serão alvos de missões? Em toda a terra. Então, nós podemos e devemos fazer missões tanto no âmbito local, começando lá da nossa casa, da nossa parentela, da vizinhança, cidade, estado, país, ou outras nações, outros povos, tribos, pessoas de outras línguas. E hoje, com o advento da internet, você consegue fazer isso. Tem pessoas que têm aí a habilidade de falar em outro idioma e podem usar isso para pregar o Evangelho. Alguma observação? Se alguém quiser falar alguma coisa, é só levantar a mão, tá? Vamos ler aqui na página 7. Lá em cima nós já lemos. O tópico 1, na página 7. Também lá no início, segundo parágrafo. Diz assim: num triste dia, a festa da comunhão com Deus acabou. O pecado passou a ser parte da realidade humana graças às atitudes de rebelião e desobediência do casal, Adão e Eva. Veja que consequência triste. Eva se deixou enredar pela argumentação da serpente. Desconsiderou a orientação de Deus, uma tentação espiritual. A mulher passou a fitar o fruto, ou seja, a olhar o fruto, achando-o atraente, e deduziu que comer seria um excelente negócio, uma tentação mental e intelectual. Depois foi comer, uma tentação física. E depois deu a Adão, uma tentação social, partilhada pelos dois. Essas 4 dimensões da primeira tentação, e que são trabalhadas por alguns comentaristas bíblicos, de fato abrangem todas as dimensões da vida do ser humano. Somos seres espirituais, racionais, físicos e sociais. Então, é muito interessante o passo a passo da queda do homem.
o passo a passo do pecado na nossa vida. Se cada um lembrar dos pecados que já cometeu, vai chegar nesse mesmo passo a passo aqui. E mais interessante ainda é que o texto bíblico traz esse passo a passo. Vamos lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então foi exatamente isso que aconteceu com Eva, né? Ela estava ali numa boa, a serpente chegou nela, já com uma má intenção, iniciou um diálogo aparentemente despretensioso com ela, e daqui a pouco começou a fazer sugestões em relação àquilo que Deus havia proibido. Falou: olha, mas o que Deus disse? Ela repetiu o que Deus disse para a serpente, e a serpente falou: ah, mas não é bem assim, né? Dá uma olhada. E aí ela passou a olhar com outros olhos, passou a desejar. Aí entra aquela parte do texto que fala que ela concebeu. Esse concebeu é engravidar. E quando engravida, o que acontece com a criança em um momento ou em outro? Nasce. Eu tenho um conhecido aí que ele tinha um determinado tipo de pecado, não vou entrar em detalhes. E aí eu contei eu li esse texto para ele, né, explicando como é que o pecado, a tentação. E aí de vez em quando ele chegava para mim e falou: olha, eu já concebi, viu, o pecado. Quer dizer, eu já sabia que ele estava prestes a praticar novamente aquele pecado que era. Então, essa informação para nós, vinda da palavra de Deus, é importante para nós, em primeiro lugar, nos protegermos. A palavra de Deus vai ensinar que nós temos que orar e vigiar. Porque o negócio, quando vem, ele vem bem sutil, como veio aqui para Eva. Então, isso para nós nos protegermos e também para nós ajudarmos a outras pessoas que estão próximas aí, inclusive no que se refere a missões, levando esse conhecimento às pessoas que ainda não tiveram contato com a palavra de Deus. Ainda no livro, na página 7, quarto parágrafo da página 7, começa com o ser humano. O ser humano criado por Deus se rebelou e se alienou. Essa é a base para a nossa missão cristã. Antes de pregarmos as boas notícias, precisamos dar as más, que nossa desgraça é total. Os seres humanos precisam urgentemente do Salvador. Então, eu já ouvi muitas vezes dentro da igreja, e muitos de vocês devem ter ouvido, que nós temos que tomar cuidado na hora de evangelizar, de fazer o trabalho de missões, não apontar para as pessoas: olha, você vai para o inferno e tal. Realmente, nós temos que tomar cuidado. Mas nós estamos chegando num período aí da humanidade que o evangelho ele está sendo sufocado. Tá? Ele está sendo sufocado de várias formas. A gente percebe inicialmente um ataque à instituição igreja. Algumas décadas atrás, 2 ou 3 igrejas no país foram eleitas aí para serem rotuladas. Não estou dizendo que estavam agindo nem certo nem errado, mas elas começavam a aparecer na mídia diariamente. O ataque não era simplesmente sobre aquela denominação, era sobre as igrejas evangélicas. Então utilizavam elas para taxar todas as igrejas evangélicas. Posteriormente, nós começamos a ver o quê? Depois que atacaram as igrejas, começaram a atacar os líderes religiosos das igrejas. Então, os pastores. Olha, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo.
E isso, de certa forma, vai sufocando o evangelho dentro da sociedade. Porque as pessoas começam a criar barreiras. Falou em igreja, e isso torna a pregação do evangelho, ou seja, o trabalho de missões, cada vez mais difícil. O irmão Sérgio gostaria de falar alguma coisa, irmão Sérgio? Não? E quando ele fala aqui que nós temos que dar as más notícias, me veio à mente, enquanto eu estava preparando o estudo, um texto de Lucas. Vamos lá em Lucas. Lucas 3. Lucas 3, versículo 7 ao versículo 9. Vamos falar sobre um dos primeiros pregadores aí, um precursor ali de Jesus Cristo, João Batista, né? Lucas 3, 7. Olha só como é que João Batista pregava, meu irmão. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Uma observação aqui. É uma pregação pesada, mas João, ele sabia com quem que ele estava falando. Então, meu irmão, não vai sair usando essa frase quando você for evangelizar, né? Ele aqui sabia com quem que ele estava falando. Ele sabia que muitas pessoas que estavam vindo por motivos errados, né? Então ele fala: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Então as pessoas não estavam vindo por amor a Deus, estavam vindo porque estavam fugindo, ouviu a notícia de que alguém ia para o inferno. Então vamos lá em João batiza a gente e está tudo certo. Aí ele já tratou dessa forma. 8. Deem frutos que mostrem um arrependimento. Ou seja, isso era e é o essencial. Olha, o motivo pelo qual você está vindo para o Evangelho não é esse. Tem que ser esse aqui, ó. Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comece a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Ou seja, está usando a questão da religiosidade da época para se proteger. Então hoje, essa frase aqui, Abraão é nosso pai, eu já vi de outra forma. Olha, só tem um Deus. Deus ama todo mundo. Isso é o quê? É uma desculpa, é uma justificativa para você não conhecer Deus de perto. Porque se você conhecer Ele de perto, você vai descobrir que você tem muita coisa para se corrigir. Então, como você não quer chegar nesse ponto, você fica só na superficialidade. Tá? Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. E aí ele vem e termina, no versículo 9. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Bem direto, sem rodear. Então, nós temos que analisar, por meio de oração, da leitura da palavra, se determinados momentos nós não devemos utilizar pregações desta forma. Tá? Em determinados momentos nós vamos ter que pregar desta forma. Eu acredito que quem já teve a experiência de pregar, em algum momento ou outro já fez isso. E não tem problema nenhum. Essa questão de ficar escondendo que pecado é pecado, que o inferno existe, não dá. Tem hora que eu vou ter que falar: olha, se você continuar assim, meu irmão, você vai para o pecado, você vai para o inferno. Se você quiser ter comunhão com Deus, você tem que abandonar esta prática, porque Ele não admite. Em determinados momentos nós temos que fazer isso. Não adianta ficar passando a mão na cabeça, que Deus entende, que Deus, muitas situações, Ele não só não entende, como não aceita, não admite. Alguma observação? Irmão Sérgio. É que as pessoas falam, Deus é amor. Só que eles esquecem que Deus é amor, sim, mas Deus também é justo. E Ele não faz acepção de pessoas. Então a gente precisa ter em mente isso aí. As pessoas que vão ouvir vão falar aí que Deus é amor. Nós precisamos retrucar, né? Exatamente. Deus é amor, Deus é justiça e Deus é fogo consumidor. De vez em quando eu uso essa frase para alguns
chegados aí que eu vejo que está. Falou, Deus é amor, Deus é justiça e é fogo consumidor. É porque tem gente, irmã Floriana. Eu estava falando com um rapaz lá na delegacia e ele trabalha ali na parte do boletim de ocorrência, né? Aí ele estava falando assim para mim, viu, dona Flor? A gente tem que desfrutar da vida, nós temos que gastar dinheiro, muita mulher, o seu dinheiro compra tudo. Aí eu falei assim, não, o dinheiro não compra tudo não, meu bem. Se você quer saber, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E tem mais. Se você não se arrepender do que você está fazendo, você sabia que o inferno existe, né? Ele é real. E se você não se arrepender, infelizmente é para lá que você vai. Muito bem. Então ela fez bem. Porque aquela pessoa está andando numa rodovia a 200 por hora e não sabe que lá na frente tem um abismo. E ele já, pelo menos, ele já recebeu um alerta. Olha, tem um abismo aí. Muitas pessoas, elas são tementes a Deus, mas elas não conhecem. Lembra da mulher samaritana que foi ter um diálogo com Jesus? Em determinado momento, Jesus falou para ela, falou, olha, você e o seu povo não conhecem o Deus que vocês acreditam. Ou seja, eles acreditavam no Deus verdadeiro, mas eles não conheciam. E pelo fato de não conhecer, muitas vezes você acaba praticando algumas coisas que não agradam a Deus, né? Então, a partir do momento que você dá um alerta para uma pessoa dessa, falou, olha só o que a Bíblia fala em relação a isso. É possível que essa pessoa ela comece a refletir no sentido de parar com aquela prática, porque ela descobriu, por meio da sua vida, que Deus condena aquilo. Você mostrou para ela na Bíblia, falou, olha, Deus não se agrada desse tipo de coisa. Se você tem algum temor a Deus, comece a refletir no sentido de mudar a sua atitude. Muito bem, vamos ler aqui na página 9 do livrinho, o tópico 3, o segundo parágrafo aí. Na consumação, o Deus missionário. O amor missionário de Deus é encarnado. João 3,16 diz o que, irmãos? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto, é um texto bem conhecido. Agora vamos aqui para o estudo. Esse versículo é a Bíblia em miniatura, no dizer do reformador Lutero. É-nos relatado que, quando o missionário Nott foi evangelizar o povo do Tahiti e lhes garantiu que as palavras desse versículo eram a mais pura verdade, aquele povo retrucou: e você consegue falar de um amor tão grande sem chorar? Que coisa linda, né? Essa frase aqui, ela é como se fosse um choque, né, conosco, porque muitas vezes, pela rotina da vida, a gente vai perdendo a sensibilidade em relação às coisas de Deus, a importância de Deus, a importância da palavra, a sensibilidade com a fé. A gente vai endurecendo o coração e vai fazendo as coisas na igreja no automático. Então, essa é uma frase, né, que ele quer dizer, nossa, mas isso é uma coisa tão bela, tão importante, que você não pode falar de qualquer jeito, né? Então, que isso sirva para nós também, tomarmos cuidado aí, para não endurecermos o nosso coração em relação à palavra de Deus, às coisas de Deus. Continuando aqui no próximo parágrafo, diz assim: é essa dimensão missionária que desejamos enfatizar. O objeto do amor de Deus é o mundo. No dizer do teólogo William Temple, a fé cristã não é apenas mais uma religião de salvação individual, diferente das demais somente por oferecer um caminho diferente. É realmente a única religião de redenção mundial. É o pecado do mundo que Cristo tira. Os judeus devotos da época de Cristo
almejavam a vinda do Filho do Homem por entenderem que a mesma significaria salvação para os judeus, mas juízo para o mundo. Não é bem assim. Juízo é, sim, uma consequência da vinda de Jesus, mas a finalidade dele era salvação para todo o mundo, ou para todas as pessoas. Então, haverá um juízo, haverá condenação, haverá inferno? Sim, mas o objetivo do cristianismo não é que as pessoas sejam levadas para o inferno. Ao contrário, nós pregamos para que as pessoas sejam salvas. Mas nós sabemos que aqueles que não aceitarem a Jesus, o fim dessas pessoas será a condenação. Mas a minha motivação, quando prego, a minha finalidade não deve ser que aquela pessoa que não aceitar Jesus vá para o inferno. Eu preguei, a pessoa desfez da palavra de Deus, que ela vá para o inferno. Jamais eu posso pregar, posso pensar ou falar isso. Minha parte é pregar e torcer, pedir a Deus para que ela se arrependa dos seus pecados, aceite a Jesus, e como diz lá em João 1,12, passe a ter o direito de ser chamado filho de Deus. Passa a ter o direito. Vamos ler um texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos, e que cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então aqui também dá uma pregação esse trecho aqui da palavra de Deus, né? Mas o destaque aqui desse texto é que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. A palavra de Deus vai falar em outro momento que a porta que leva à salvação é estreita e a que leva à perdição é larga. Então entra mais pessoas por uma porta larga ou por uma porta estreita, irmão? Por uma porta larga. Então, por esse texto e outros textos, nós já sabemos que muitos não serão salvos e que é mais do que 50%. Né? Porque a porta que leva à perdição é maior do que a que leva à salvação. Alguma observação? Vamos ler aqui no livro, página 10. Tenho 2 minutos, olha que beleza. Página 10, o tópico 3. O amor e o desejo missionário de Deus são concretizados. Quem crer em Deus participará do encontro celestial descrito em Apocalipse 5:9. Não importa a sua raça ou cor, se é de um povo tido como importante ou de uma tribo pequena. Naquele grande dia, em volta do trono, os salvos de toda tribo, língua, povo e nação estarão cantando louvores ao Criador, ao seu Salvador, do jeito que Deus sempre quis. Muito bem. Então, o que nós já, desde o início, temos falado. Todas as pessoas têm o direito de ouvir o Evangelho, que leva à salvação, e é desejo de Deus que elas ouçam. E quem tem a missão de fazer com que isso aconteça é cada um de nós. Uns vão fazer mais, outros vão fazer menos, mas o importante é cada um ter essa consciência. Porque uma hora ou outra, a oportunidade vai bater a sua porta. Isso já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com muitos de vocês. Pessoas chegarem pedindo ajuda para você, sendo que naquele ambiente tem várias outras pessoas. Mas ela viu que você, ela não sabe por quê, é que pode ajudá-la. E aí você
terá a oportunidade de exercer esse trabalho missionário. E para finalizar, vamos ler um texto aqui importantíssimo sobre missões, que está em Romanos, capítulo 10. É uma informação da palavra de Deus que deve estar sempre viva em nossos corações. E aí, irmão, não importa se você está cansado, não importa as circunstâncias, né? Certa vez uma pastora foi em um hospital visitar um morador de rua que havia tido traumatismo craniano, enfim, estava lá internado e ela achava que ele ia morrer. Falou, não, vai morrer. E ela pensou em orar, mas depois falou, não, mas não vai adiantar, não vai resolver, como ele já está. Ela pensou isso, mas ela falou, mas mesmo assim eu vou orar. Então, por mais que nós não acreditemos ou estejamos abatidos, que acontece, é normal que aconteça isso, nós estejamos abatidos, nossa, eu estou com tanto problema na minha vida que eu não consigo resolver, e eu vou orar pelo outro, Deus, ore, meu irmão, mesmo que você esteja carregado de problemas, quando tiver a oportunidade de fazer o trabalho missionário, faça, ore, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado. E ela orou, e aquela pessoa acabou, tempos depois, se recuperando, né? E ela contou esse testemunho justamente por essa peculiaridade aí dela não acreditar, mas ela decidiu orar mesmo assim, e o rapaz acabou tendo a saúde restaurada. Romanos 10, versículo 12, diz assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que coisa magnífica, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, no 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Quem são essas pessoas que têm os pés belos aqui? Nós, cada um de nós. Amém, irmãos? Irmão Ramsés, o irmão pode orar, ele vai levar o microfone, só para encerrar a nossa IBD. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento na Tua presença. Te louvamos, ó Deus, pelo aprendizado que tomamos conhecimento aqui, Senhor. Sim, continua nos abençoando na noite de hoje, continua conosco, nos dá a Tua graça, Senhor, e a Tua sabedoria para que possamos entender, Senhor, a Tua palavra, Pai. Amém. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.